Fala aí, rapaziada, beleza? Grande aí quinta-feira para todos nós. Vou estar falando nesse vídeo, galera, sobre as semis, né, da Copa do Brasil. Vamos disputar na terça-feira entre Corinthians e São Paulo, placar de 2-1 para o Corinthians, né, da Neoquímica Arena. E ontem, lá na Arena do Grêmio, o Flamengo foi lá e ganhou de 2-0 do Grêmio. Grande resultado do Flamengo lá no Rio Grande do Sul, beleza? Vou dar minha opinião aqui como tricolor, mas sem clubismo, você sempre justo, né, nas minhas análises aqui. Vou procurar ser, não vou agradar todo mundo, mas vou procurar ser justo com a minha consciência, beleza, galera? Depois aí da vinheta a gente vai estar falando sobre a Copa do Brasil semifinal. Vamos lá. Rapaziada, a gente tá aqui, né? A gente tá aqui no primeiro jogo aqui, Corinthians 2, São Paulo 1, né? A gente tem aqui o time do Corinthians escalado com Cássio, né? Fagner, Gil e Murilo, o Fábio Santos, lateral esquerdo, o Vera, né? O cabeça de área, Juan, um outro menino lá, né? Da base do Corinthians que jogou também, meio de campo, né? O Maicon, o Renato Augusto, esse aí, fenômeno. Deu 3 chutes, fez 2 gols. E o Yuri Alberto não está jogando bem para mim. Muita correria, mais nada de produtivo no ataque do Corinthians. Vou falar individualmente de cada um. Roger Guedes está jogando muito bem no Corinthians, mas nessa partida eu não gostei muito dele não. Tá meio sumido. Caleri, uma pena que o São Paulo perdeu ele logo no início do primeiro tempo. E fez uma baita diferença para o São Paulo. Luciano, quanto o Corinthians, geralmente ele gosta de dar trabalho, né? Ele gosta de fazer gol no ex-clube dele, faz muito no Fluminense, gosta de fazer no Corinthians. O Luciano tem muito disso, né? Aí cai na pilha, enfim, eu acho que ele é muito descontrolado, né? O Wellington Rato, Michel Araújo. Michel Araújo me lembrou o Michel Araújo do Fluminense, né? Muito pacato nessa partida, tem vibração, tem que melhorar nisso, tá, Michel Araújo? Mesmo que você está jogando bem no São Paulo, mas tem partida que você fazia muito isso no Fluminense. Pablo Maia, eu acho que um dos melhores ali do meio de campo do São Paulo. O Alisson, muito apagado. Meio de campo do São Paulo muito mal, muito fraco. Só o menino aqui que estava jogando bem, o Pablo Maia, de destaque. Caio Paulista deu um mole no segundo gol, né? Tem evoluído no São Paulo, mas tem hora que... Esse é o problema do Caio Paulista, né, cara? Tá evoluindo, tá até bem no São Paulo, mas do nada ele dá um apagão, sempre acontece isso. Beraldo, mais ou menos, Arboleda e Rafinha, né? E aí o Rafael no gol. É um bom goleiro, mas não conseguiu ajudar o São Paulo nessa partida contra o Corinthians. Então, assim, o Corinthians, ele jogou de uma forma muito... atrás, né, retrancada ali, só saía no lançamento longo do Cássio ali, tentava ali o Yuri Alberto, o Roger Guedes. Era muito lançamento longo o Corinthians, né? O Vanderlei Luxemburgo foi muito conservador, confiando ali que seu sistema defensivo iria segurar a partida, que ia faltar criatividade no São Paulo, que ele num lance ali de bola longa, um chute do Renato Augusto ia dar certo. O Corinthians foi isso no primeiro tempo, galera. O Corinthians se deu 2 chutes no primeiro tempo, foi muito. Entendeu? O São Paulo, com muita posse de bola, mas sem muita objetividade, sem muita chance criada também do São Paulo. Entendeu? Eu não vi muita chance criada do São Paulo. Quando o Caleri estava em campo, é uma situação, o Caleri faz pivô, o Caleri dá trabalho da defesa, o Caleri é um centroavante chato. Aí entrou um menino, né, que o Caleri se machucou logo. Esse Juan aqui, o nível cai muito, né? O nível cai muito de Caleri para Juan. Quando o Caleri sentiu, eu falei na mesma hora, já era, não é já era para o São Paulo, mas eu falei assim, vai cair muito a possibilidade do São Paulo ganhar na Neoquímica Arena, que já tem um fator diferente lá, né? Quando o São Paulo vai lá, né? Tem um psicológico, uma energia. Parece que os caras já vão derrotados para lá. Teve uma partida que o São Paulo fez com o Rogério Ceni, jogou no pra caramba, ganhando de 1-0. Aí no final lá cedeu um empate pro Corinthians, o Corinthians sem jogar nada. O Corinthians não jogou muito bem, né? Primeiro tempo foi isso.
Corinthians dava a bola pro São Paulo, aí fazia o lançamento longo, teve um chute do Renato Augusto, já era um pré-anúncio, né, do que o Renato Augusto iria fazer no segundo tempo. Então assim, o Renato Augusto deu um chute no primeiro tempo, não fizeram muita coisa com o Corinthians, o Yuri Alberto apagado, o Gil estava jogando bem, né, muita crítica lá da torcida do Corinthians, e com razão, né, porque o Gil são jogadores como o Gil, Felipe Melo no estágio maior, né, o Felipe Melo para mim é o concurso, Kahneman, que eu vou falar dele contra o Flamengo. Esses jogadores já estão em fase de inspiração de carreira, né? Tem que fazer um planejamento melhor para esses jogadores, jogar certas partidas, não ser titular. É igual o Felipe Luiz lá no Flamengo, né? Quando precisa dele uma partida ou outra, ele vai entrar e vai jogar bem. O titular é o Ayrton Lucas, que já deu para o Felipe Luiz, já está com 37 anos, vai fazer agora 37, né? Então assim, Gil, Felipe Melo para mim já tinha que estar aposentado, mas pode estar no elenco do Fluminense esse ano, ainda pode, né? Então assim, Gil, o Fagner ainda dá para quebrar um galho na lateral direita, porque lateral é uma posição muito complicada no futebol, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Fábio Santos também é outro também que vai encerrar a carreira no final do ano. Então assim, a defesa do Corinthians é muito experiente, né? Fagner, Gil, Fábio Santos, só tem o Murilo de novo, que fez uma bela partida, várias antecipações. O Vera também ajudou muito ali a cobertura, né? Tipo assim, o sistema defensivo do Corinthians foi muito bem, né? Não vi muita oportunidade do São Paulo não. E o São Paulo, com o Luciano ali tentando alguma coisa, mas sem criatividade nenhuma, do Michel Araújo. Michel Araújo tem que ser mais agudo, cara. Você tem que partir mais para cima, é muito toque pro lado. Faz aquela ponta que você sabe fazer, entendeu? Faz a diagonal, faz uma vertical. E ele sabe fazer isso, cara. Mas assim, um jogador que não vibra, um jogador sem vibração, um jogador calado, um jogador que, entendeu? O cara do Corinthians, ele tudo ligado, e os caras do São Paulo tudo meio... O mais pilhado do São Paulo é o Luciano e o Rafinha, né? O Rafinha que foi lá pra Alemanha, né? Fazer lá o turismo dele lá na Alemanha, né? E voltou cansado, não tem como, galera. O cara foi pra Alemanha, voltou, acho que no domingo, segunda ele estava aí em São Paulo e jogou na terça-feira. Uma hora ele vai cansar, né? O Caio Paulista, ele é muito bom quando ele é incisivo, ele tinha que ir mais para cima do Fagner, né? Porque o Fagner adora tomar um cartão. Eu não vi isso muito no Caio Paulista nessa partida, de ir no fundo ali cruzar, como ele sabe fazer, mas defensivamente o Caio Paulista sempre dá mole, cara. Aqui no Fluminense era um mole atrás do outro. Eu me lembro o lance contra o Curitiba, ele fez um jogadaço lá contra o Curitiba. Aí daqui a pouco foi, ele deu mole na defesa. Então assim, vira e mexe, o Caio Paulista fazia isso aqui no Fluminense. Melhorou com o Dorival? Melhorou. Já tinha melhorado um pouco com o Rogério Ceni, mas ainda precisa ter mais atenção no sistema defensivo. O gol que ele tomou por cima dele no segundo tempo são esses vacilos que eu falo, entendeu? Arboleda e Beraldo foram muito solicitados, porque assim, cara, aí acabou o primeiro tempo, foi isso, né? Porque o São Paulo sentiu muito a saída do Caleri, caiu muito o rendimento, que a diferença é absurda. Olha o banco do São Paulo, cara. Rodrigo Nestor, que entrou também, eu vou falar dele. Jackson, eu sei que era Jackson Mendes, eu sei que é um volante, né, equatoriano. David é aquele que era do Fortaleza. Juan, esse garoto do São Paulo, e o Erisson, né? Esse aqui é o Erisson que imitava o Touro na comemoração, que era do Botafogo. É bom jogador, é bom pro elenco. Por que o Dorival não colocou o Erisson no lugar do Caleri? O Dorival deu mole, cara. Entendeu? Por que o Dorival não colocou ele? É tipo assim, tudo bem que ele não tem um banco muito farto ali, né, para poder substituir ali a defesa, né? Não tem, porque assim, Alexandre Pato chegou agora. Esse Wellington aqui é o lateral esquerdo, né? Tá brigando com o Caio Paulista. Luan. Poderia ter botado o Luan, cara. Começou o segundo tempo, o São Paulo não tinha muita criatividade, não tinha nada. Ele botou o Rodrigo Nestor, né? Rodrigo Nestor, que é o cara mais criativo ali. Mas assim, no segundo tempo voltou. O Corinthians foi com o Renato Augusto. Em 4 minutos fez o primeiro gol. Tá aqui, eu não vou mostrar não, galera, mas foi aqui, ó. Entendeu? 4 minutos. Pinga lá na pica da cara, Renato Augusto pegou e pimba. 1-0. Entendeu? 1-0.
E aí o São Paulo ainda teve uma... Renato Augusto é muito craque, né, cara? Cara, Renato Augusto tem quantos anos, cara? Deixa eu ver aqui rapidinho. 35 anos. 35 anos. Joga demais ainda, Renato Augusto. 35 anos. O problema são as lesões dele, né? Mas é um cara muito, assim, muito diferente, né? É craque, né? Então, assim, Renato Augusto pegou a segunda oportunidade, né? Porque o primeiro tempo ele já teve uma. 1-0. O São Paulo ainda teve ainda uma sorte, né, no jogo, que o Luciano empatou o jogo, que aqui o cara botou gol contra de Cássio. Tá de brincadeira, né, Google? Tá de brincadeira. Gol contra de Cássio. Pô, só a galera vê aí, pô, não é gol contra de Cássio, né? Tá de brincadeira isso aqui, cara. Gol de Luciano, né? O cara chutou, pô. Bateu no goleiro e entrou, pô. Aí também é demais, né? Gol contra de Cássio é demais, né? Então, assim, o Luciano fez o gol, aí foi lá a comemoração. Tem que ter a comemoração raiz, tem que ter. Eu sou a favor do futebol raiz. Né? Quem viu futebol nos anos 90, como eu nasci na década de 90, que foi as minhas primeiras idas ao Maracanã, comemoração raiz, Romário mandando calar a boca, Edmundo, né, zombando, Renato Gaúcho provocando, Túlio Maravilha, né, o folclórico Túlio Maravilha. Então, assim, a galera raiz, né, o Viola, que imitava porco no Morumbi, entendeu? São vários, Luiz Fabiano, são vários, entendeu? Marcelinho Carioca, que rodava a mão, ia pra torcida adversária também, zoava, Neymar. Então, assim, futebol raiz agora. E chega hoje em dia, cara, o jogador tem que ter equilíbrio. Quanto mais Luciano tem histórico de ex-jogador do Corinthians, ele vai pra frente do torcedor do Corinthians. Chutou a bandeirinha e voltou ali pra comemorar com os amigos, tudo bem, isso é normal. Agora, ficar encarando a torcida ali, cara, tu vai tomar latada na cabeça, pô. Vai tomar latada na cabeça, você vai ser... vai tomar provocação, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado também. Eu sou a favor da comemoração raiz, mas o jogador ele tem que tomar cuidado, entendeu, galera? E assim, aí o segundo tempo começou, né? O segundo tempo começou, não teve muita mudança, o Renato Augusto fez o gol, o Luciano empatou. E aí ficou aquele jogo, né? O São Paulo novamente com a posse de bola e tal. Aí o Corinthians começou um pouco mais. Aí o Corinthians começou a se soltar um pouco mais, né? O Vanderlei botou o Bruno Mendes, que para mim é um bom zagueiro. Para mim ele poderia ser titular aí do Corinthians no lugar do Gil. O Bruno Mendes está contratando o Lucas Veríssimo também, um bom zagueiro, né? O Lucas Veríssimo é um bom zagueiro. E aí, cara, você poderia soltar um pouco mais o Corinthians, né? Achei o Vanderlei Luxemburgo muito conservador. A sorte dele, meu amigo, é que aí o zagueiro, né? Murilo, acho que foi o Murilo, né? Fez o lançamento, meu irmão. Caio Paulista errou o tempo de bola, o Renato Augusto matou no peito, bateu no Caio Paulista, sobrou e o Renato Augusto deu um bicão, aquele biquinho, estilo Romário, com força. E 2-1 e acabou, meu amigo. Aí o São Paulo tentou no abafa ali, fazer alguma coisa, mas não tinha banco de reserva, né? O Rodrigo Nestor, já falei, entrou, não fez nada demais. Jogador muito burocrático, toque pro lado. O Erisson, para mim, deveria ter entrado logo quando o Calheri se machucou. Não colocou o Pato, né? Poderia ter colocado ali o Pato também para tentar alguma coisa ali, enfim. No lugar do Michel Araújo, que não jogou bem. Então, assim, para mim, o Corinthians foi ali conservador e com o Renato Augusto que fez a diferença, tá? O Corinthians não fez uma boa partida, excelente partida, mas foi um bom resultado. Eu acho que é um resultado que o São Paulo pode sim reverter lá no Morumbi tranquilamente, né? Fazer 2-0, pode, ou o Corinthians também empatar ou ganhar também. Né? O Corinthians não teve o Rojas, né? Que estava machucado, e o São Paulo teve a contratação aí do James Rodrigues, né? Que tá todo mundo falando que já está certo. Será que o James Rodrigues joga a partir do dia 16 de agosto? Ainda tem tempo, né? Que hoje ainda é dia 27 de julho, ou seja, tem quase 20 dias aí para poder botar o James Rodrigues aí em forma aí para ele poder jogar. E aí também vai voltar o Rojas, é um bom jogador, né? Um paraguai que o Corinthians contratou, que veio do Racing, muito bom jogador. E o James Rodrigues vai dar uma melhora aqui nesse meio de campo aqui do São Paulo, né? Que ainda tem um Galopo que machucou, né? Que deve estar voltando também. Tem aquele outro Gabriel Nestor, Gabriel... Eu esqueci o nome dele, é Gabriel alguma coisa, né? Gabriel... Eu esqueci o nome dele agora. Vamos ver se tem algum jogo do São Paulo que depois eu vou me lembrar.
Sei que é um jogador sul-americano, né? Ele é o cabeça de área ali, que ele faz muita falta. Ele poderia ser ele e o Pablo Maia, que melhora muito a marcação do São Paulo, né? E aí entra aí um meio de campo mais criativo do São Paulo, porque o São Paulo não tem criatividade. Quando o São Paulo pega uma equipe fechada, retrancado, o São Paulo tem dificuldade. Eu vi assim contra o meu Fluminense, né? O Fluminense não jogou nada, mas o São Paulo teve muita dificuldade para criar um gol contra o Fluminense. Pouco chute, muito toque de bola, mas nenhuma objetividade. Então o São Paulo tem que melhorar nisso. Beleza, galera? Então assim, o Corinthians fez um placar suficiente, não jogou muito, o Renato Augusto, o craque, ele que fez a diferença, e ainda tem jogo ainda para a segunda partida. Beleza? Vamos passar para outro jogo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Grêmio e Flamengo. Cara, a escalação do Grêmio, vamos lá. Gabriel Chapecó, Bruno Alves, Bruno Uven e Kahneman. Aqui já começou o erro do Renato Gaúcho, tá? A armação de 3 zagueiros contra o Flamengo. Chamar o Flamengo para cima e tomar a bola é suicídio, tá? João Pedro, lateral muito café com leite. Cruza daqui, ó. Lateral para mim que se desfaz da bola daqui e não tenta uma linha de fundo, para mim é um jogador muito mediano. Carvalho e Vila Sante são bons jogadores com bola no pé, que pode ter ser bons criadores, né? Pode ter chute bom, mas assim, marcação muito fraca. De tanto quanto um quanto o outro. O Renato Gaúcho até fala isso na coletiva, que não tem um cão marcado, um cão de guarda ali, né? Falou até do Thiago Santos. Pô, Renato, qualquer coisa eu levo o Thiago Santos no aeroporto, hein? Pago o Uber dele e tudo. Pego ele lá onde ele mora, na Barra ali, eu levo lá no aeroporto. Reinaldo tomou um sufoco ali do Wesley. O Wesley é muito bom jogador, mas é um cabecinha meio, né, um preguinho meio solto esse Wesley, né? Tem que dar uma seguradinha na emoção. Eu entendo, é novo, tem 19 anos, mas tem que alguém conversar com ele. Bitelo, Cristaldo e Soares, né? Bitelo, Cristaldo e Soares. Então assim, o ataque do Grêmio é um ataque bom. O Bitelo para mim não jogou bem ontem, tá? Esse Cristaldo também mal ouvi falar dele. Eu acho que o Grêmio deveria entrar, cara, com um meio de campo mais povoado, tá? Eu vou falar sobre isso. O Flamengo entrou aqui, o esquema aqui para mim não é esse, eu acho que é a cavalaria de sempre. Bruno Henrique aqui, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitor Hugo e Thiago Maia fizeram uma boa partida esses dois volantes aqui do Flamengo ontem, né? O menino que jogou muito, esse Vitor Hugo, marcou demais, correu demais. O Wesley fez um partidaço até quando ele saiu ali no início do segundo tempo. Só deu mole nesse cara. Quando eu falo cabecinha solta, galera, é que ele tinha já acabado de se empombar com o Reinaldo ali, né? Porque assim, ele perturbou o sistema defensivo do Grêmio. Então assim, os caras do Grêmio já estavam tudo empombado com ele, torcida. O cara tá jogando muito e ele é um jogador chato, ele não para. E ele começou a entrar na pilha dos caras, começou a empurrar também, começou a segurar a bola quando fez o gol, começou a fazer uma cerinha, e vai tomar um cartão, né? Vai tomar um cartão. Não poderia ser expulso, né? Teve um lance no final do primeiro tempo que eu acho que não era para amarelo, não. Mas se o juiz, né? Eu vou falar do critério da arbitragem. Eu não falei de São Paulo e Corinthians de arbitragem, porque para mim ali não teve lance polêmico do árbitro, não, tá? Acho que foi o Wilton, né? Acho que foi o Wilton. Para mim teve uma arbitragem muito boa, não teve problema nenhum. Por isso que eu nem falei de arbitragem do Corinthians e São Paulo. O Grêmio e Flamengo eu vou falar. Fabrício Bruno, Léo Pereira, boa zaga. Esse Fabrício Bruno que eu gosto muito dele, é jogador rápido, jogador que tem boa cobertura, boa saída de bola. Para mim a zaga do Flamengo titular seria essa aqui. Eu não sou flamenguista, né? Mas tem gente que quer o Davi Luiz, mas para mim o Davi Luiz seria um bom banco de reserva. A zaga titular do Flamengo é essa aqui. Léo Pereira voltou, né? Aquele futebol lá do Atlético Paranaense, tá jogando bem. O Felipe Luiz, né? Aquilo que eu falei lá do Gil, do Corinthians. O Felipe Luiz é o cara que tem 37 anos, mas é um cara que, pô, quando ele joga uma partida ou outra, o cara entra, pô, o cara é muito técnico, né, cara? O cara é técnico, o cara é inteligente, não dá brecha muito ali. O menino do João Pedro não teve espaço para chegar numa linha de fundo, entendeu? Lógico, o Bruno Henrique ajudou, o Thiago Maia, o Vitor Hugo, mas o Felipe Luiz joga demais, cara. Esse goleiro do Flamengo aqui eu não sei não, hein? Ele tentou entregar a rapadura ali 2 vezes, né? O Grêmio deu mole, tá? Uma foi com o Everton Ribeiro, né? Agora falando do jogo. Logo no início do jogo, o Everton Ribeiro errou um passe, o Luiz Soares pegou daqui, mandou uma bola, quase que fez um gol do meio de campo. Por pouco, a bola passou aqui, ó, no lado da trave do Flamengo.
né? E depois o Matheus Cunha foi sair uma bola, né? Acho que o Soares roubou e o Vila Sante chutou em cima do Matheus Cunha, sobrou. Luiz Soares tentou encobrir o gol, né? A defesa do Flamengo, mas jogou para fora. Então, assim, até ali o Flamengo não tinha encontrado o jogo dele ainda, mas o Flamengo, com o meio de campo que ele tem, o Grêmio com três jogadores no meio só, porque assim, o Bitelo ajudava, né? O Bitelo saía do corredor dele e ajudava ali o Carvalho e o Vila Sante, mas são jogadores que não têm características de marcação. Então, mesmo sem o Gerson, o Flamengo jogou ali com muita folga, cara. Arrascaeta, o Everton Ribeiro estava desfilando em campo. Entendeu? Everton Ribeiro desfilando em campo. O Arrascaeta não foi nem decisivo ontem. O Everton Ribeiro jogou muito o primeiro tempo e o segundo tempo. Foi o melhor da partida para mim. Esse menino aqui, ó, dando um sufoco no Reinaldo aqui e fazia a diagonal, fazia a vertical, esse Wesley aqui, ó, muito bom jogador. E o Grêmio recuado, com 3 zagueiros, chamando o Flamengo pra cima, com 3 zagueirão lá parado lá atrás. Pô, cara, por que o Renato Gaúcho queria parar o Flamengo, a jogada do Flamengo? Tinha que botar esse moleque aqui, cara. Eu sei que o Grêmio não tem um banco muito bom, né? Mas esse Ronald aqui, eu vi ele contra o Atlético Mineiro. O moleque fez uma boa partida. Ele fez até o gol contra o Atlético Mineiro, que o Grêmio ganhou de 1-0. Porque o Grêmio queria a mesma estratégia contra o Atlético Mineiro, fazer um gol e recuar ali, segurar para poder sair no contra-ataque. Foi o que o Grêmio fez contra o Atlético Mineiro, só que não fez o gol. As 2 chances que teve no início, perdeu. Uma com o Vila Sante e uma com o Soares. Entendeu? Foi as 2. E criou porque o Flamengo errou a saída de bola, né? Então assim, botava o Ronald aqui, ó, para ser um cão de guarda ali que o Renato Gaúcho reclamou. Botava o Ronald ali para ajudar a marcação do meio de campo. Botava alguém em cima do Everton Ribeiro. Porque esses 2 aqui, cara, 2 cão-guia. A gente fala do Martinelli no Flusão que tá melhorando. Parecia 2 Martinelli, Carvalho e o Vila Sante. Não marcou ninguém. Entendeu? E aí, meu amigo, o Flamengo tinha jogado no meio, tinha jogado na ponta com o Wesley, tinha outra com o Bruno Henrique, o Gabigol circulando no meio. Então, assim, o Flamengo começou a dominar a partida a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, galera. Entendeu? Sim, o Flamengo foi superior no primeiro tempo. O Grêmio só teve essas chances aí, entendeu? Não teve muita chance. Segundo tempo, o Grêmio até tentou começar, mas não deu, né? Não deu. Porque aí eu vou começar a falar da arbitragem, tá? Depois eu vou falar da arbitragem. O Kahneman já tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo, que ele segurou, de fato merecia o cartão amarelo, o segundo, né? Aí tomou lá numa falta que ele fez no Everton Ribeiro. Só que, galera, o que acontece? Eu vou falar do Klaus agora um pouquinho. O Klaus, a favor do Flamengo, ele marcou tudo correto. O pênalti no primeiro tempo, que eu esqueci de falar, que o gol, né, do primeiro tempo foi o Wesley roubou a bola, eu já ia esquecendo. O Wesley roubou a bola, fez uma jogada maneira, né, tocou pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique fez uma jogada inteligente, cruzou, passou por debaixo das pernas do Bruno, né, o Uvini, e o Gabriel Barbosa foi e colocou para dentro, 1-0. Depois de uma nova jogada, o Flamengo já dominando o meio de campo, já dominando a partida, o Everton Ribeiro foi aqui, pênalti claro, tocou para trás, o Bruno Alves levantou o braço, pênalti claro, não tem discussão. Aí o Gabriel bateu, né, o Gabriel Chapecó foi e pegou, aí todo mundo achou até que o Grêmio ali poderia crescer na partida, né. O Gabriel Barbosa é difícil perder pênalti, mas ele telegrafou ali, o goleiro foi certinho, né? E ali, primeiro tempo ali, o Kahneman já tinha tomado um amarelo, né? Mas assim, agora voltando do Klaus, falei do gol. O problema do Klaus é o critério. Porque antes do Kahneman tomar o segundo amarelo, o Everton Ribeiro tinha feito uma falta clara no Ferreirinha, né? Que o Ferreirinha entrou. O Ferreirinha entrou no segundo tempo, né? Aldemir Ferreira, o Ferreirinha. O Ferreirinha entrou, né? Acho que foi no lugar do Cristaldo, né? Foi no lugar do Cristaldo ou do Carvalho, agora eu não me lembro. Não, o Ferreira entrou no lugar do Bruno Uvini, porque aí o Renato Gaúcho falou assim, meu irmão, tô perdendo de 1-0, o Flamengo tá sufocando, o Wesley já tem cartão, no primeiro tempo ainda o Renato Gaúcho fez a substituição, que a ideia do Renato Gaúcho era botar o Ferreira em cima do Wesley para forçar o segundo amarelo do Wesley. O Wesley, no final do primeiro tempo, fez uma falta boba aqui. Para mim não era segundo amarelo, tá? Deixar claro. Mas correu risco.
Então, assim, antes do Kahneman ser expulso, o Ferreirinha fez uma jogada aqui e o Everton Ribeiro só foi só para derrubar o Ferreirinha na ponta. Não deu nem amarelo, conversou. Então, por um lado, ele tem critérios certinhos, para o Flamengo e para o Grêmio não teve. Teve um lance também, galera, do lance aqui que o Soares estava fora. A Globo não quis falar muito do assunto, eu não sei porquê, né? Mas o Roger Machado na transmissão, ele quis alertar. Não, o Soares estava fora. Eu não entendi até agora. Pode ser que... Não sei o que eles entenderam o VAR. Porque o Matheus Cunha bateu o tiro de meta. Bateu errado. O Soares tomou a bola, deu o carrinho e fez o gol. Mas aí por que ele parou o lance? Eu não entendi. O que o VAR não falou? O Cláudio, não tem erro nenhum na marcação. Se alguém sabe aí o que houve, porque nem a transmissão quis falar muito, nem o VAR chamou. Tá? Então esses dois lances aí pra mim, que eu questiono na partida. É um lance da falta de critério, que deu o cartão pro Ferreirinha. Aí o Ferreirinha reclamou, tomou cartão por causa do lance do Everton Ribeiro. O Ferreirinha que tomou a falta, né? E o Everton Ribeiro fez a falta, quem tomou o cartão foi o Ferreirinha por reclamação. E logo depois o Walter Kahneman, né? O rei do cartão, né? Bom zagueiro, brigador, pegador, né? Mas aí tomou o segundo amarelo e merecidamente foi expulso. Tá? Não tem que questionar, pegou na perna assim do Everton Ribeiro, mas a falta de critério é que incomoda. Tem que marcar para os dois lados certinho. No lance do gol aqui do Soares, que bateu o tiro de meta, tinha que parar, analisar com calma. É um desespero para começar a jogar. Eu não entendi. Entendeu? Eu não entendi. Para que tanto desespero se você tem um VAR ali para te chamar, para explicar uma partida decisiva, é semifinal, não precisa de pressa. Mas, fora isso, segundo tempo, depois que o Kahneman foi expulso, o Flamengo fez o segundo gol com o Thiago Maia. Os caras botaram o gol contra aqui de Bruno Alves. Pô, vamos dar gol pros caras, né? Foi gol do Thiago Maia. A bola raspou um pouquinho na perna do Bruno Alves. Entendeu? Então é gol do Thiago Maia. Então assim, o Flamengo dominou, o Flamengo perdeu o gol, o Pedro perdeu um outro gol lá também, acho que com a Arrascaeta, o Pedro quis fazer um golaço, que o Pedro entrou no segundo tempo, né? Aí você vê as substituições do Flamengo. De forma inteligente, o Sampaoli botou o Varela no lugar do Wesley, que já tinha amarelo, poderia tomar o segundo, porque o Ferreirinha estava ali. No início do segundo tempo, né? Aí entra Pedro, Cebolinha e o Alan, que passou pelo Fluminense, e o Luiz Araújo, que veio da MLS. Olha o banco dos caras. Né? Aí, do Flamengo, do Grêmio, entrou o Ferreirinha, que eu gosto dele. Mas o Ferreirinha tá sem aquela explosão de antigamente, né? Pesado. Teve um lance que o Soares tocou para ele e ele não foi. Estranho, o Ferreirinha. Natan Pescador, aquele jogador café com leite. Zinho, um menino da base, esse aqui eu nem conheço, cara. Nem conheço o Gustavo Martins aqui. Deve ser da base do Grêmio, né? 20 anos e tal. É de Niterói ele, ó. Conheço não, cara. Não conheço não. Então assim, o Grêmio e o Flamengo ali, cara. O Flamengo se força um pouquinho, poderia fazer 3, 4, né? Já poderia ter matado o segundo jogo. E eu acho que o Flamengo tá com o pé já na final já. É futebol, tem que respeitar o Grêmio. Mas se o Renato Gaúcho entrar com esse time recuado aí, como ele quis entrar com 3 zagueiros, dando meio de campo pro Flamengo, você não vai ganhar o Flamengo. O Flamengo ele se sente incomodado quando ele é pressionado lá em cima. Como o Fluminense jogou no segundo tempo, como o Bragantino fez contra ele, já até contra, entendeu? O Palmeiras fez no primeiro tempo lá na Allianz Arena, no Allianz Parque. Sim, deu meio de campo pro Flamengo, deixou ele tocar, meu irmão, já era, vai perder a partida. Então, a estratégia do Renato Gaúcho foi totalmente equivocada. O Flamengo não é o Atlético Mineiro, o Flamengo tem meio de campo. O Galo não tem esse meio de campo aqui. O Galo tem ataque, o Galo não tem meio de campo. Tá bom? Então eu acho isso, eu acho que o Flamengo já está praticamente na final. Só não gostei do critério do Cláudio, mas isso não tira o mérito do Flamengo. O São Paulo botou um time correto ali para poder jogar, viu que o Grêmio tinha um buraco no meio de campo, botou seu meio de campo criação e mereceu ganhar por 2-0 e poderia ter feito até mais, né?
3, 4. Se força um pouquinho mais, poderia ter ganho de 3, 4-0 ali. Beleza, galera? Então, assim, a minha análise fica por aqui. A gente volta aí nas quartas, na semifinal, né? No dia 16 de agosto. E a gente volta aqui no canal. Valeu? Aquele abraço, saudações aí. Um abraço para todo mundo aí.